Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 4 de setembro de 2020 e nós iremos trabalhar com a produção de texto das páginas 59 e 60. Vamos lá então. Lá na página 58 nós tínhamos a hora da história que eu já contei para vocês, não é mesmo? Depois de ouvir a história que inaugurou o conto das Mil e Uma Noites, comente com os colegas o que você achou da estratégia utilizada por Sherazade para se livrar de um destino tão cruel. Se você estivesse no lugar de Sherazade, que conto clássico escolheria para contar ao rei? Lembre-se do grande risco que ela estava correndo e da necessidade de escolher uma história que mantivesse viva a curiosidade do sultão por muitos e muitos dias. Escreva nas linhas abaixo o nome dessa história. Em seguida, explique a razão de sua escolha. Então aqui, gente, dá para vocês escolherem a história que vocês mais gostam, né? E por que vocês contariam ela, enfim. Aí aqui eu tenho a outra versão que eu não contei para vocês durante a live. A história de Sherazade. Há muito tempo mesmo, havia um rei muito rico e muito poderoso. Chamava-se Shahriar. Um dia, este rei descobriu que a mulher dele, quando ele viajava, ficava namorando todo mundo. É claro que o rei ficou furioso. Estes reis antigos eram terríveis. Shahriar ficou com ódio de tudo quanto foi mulher. Então ele resolveu fazer assim: casava todo dia com uma mulher nova e no dia seguinte mandava matar a coitada. Assim não tinha perigo que ele fosse enganado. O rei Shahriar fez isso durante 3 anos. Já não havia mais moça solteira naquele lugar. Desculpem. Já não havia mais moça solteira naquele lugar. E as que tinham sobrado se escondiam muito bem, com muito medo. O primeiro-ministro precisava arranjar todo dia uma noiva nova para o rei. Mas um dia ele voltou para casa muito aborrecido porque não conseguiu descobrir moça nenhuma. Este primeiro-ministro tinha uma filha chamada Sherazade, que era muito bonita e o que é melhor, muito inteligente. Nesse dia, vendo que o pai estava apavorado, com muito medo, Sherazade se ofereceu para casar com o rei. O ministro não quis nem ouvir falar nisto, mas Sherazade teimou, pediu, insistiu, dizendo que ia salvar o reino, que ia dar um jeito no tal rei. O pai da moça acabou deixando ela ir, porque na verdade ele também não sabia o que fazer. Levou a filha ao rei. O rei quis logo abraçar a moça, mas viu que ela estava chorando. Isso já fazia parte dos planos de Sherazade. O que é que aconteceu? Perguntou o rei. É que eu tenho uma irmã pequena, respondeu Sherazade, e eu queria que ela viesse dormir comigo na minha última noite. O rei mandou buscar a irmã, Duniazade. De madrugada, antes que o rei se levantasse, Duniazade pediu que a Sherazade, que pela última vez lhe contasse uma história. Sherazade pediu licença ao rei para atender a irmã. Sherazade era uma contadeira de histórias incrível. Quem ouvia suas histórias ficava encantado e queria que ela contasse outras histórias e outras mais. E Sherazade começou a contar uma história muito interessante e o próprio rei ficou fascinado com o que ela estava contando. Então o sol começou a nascer. Entre os árabes, esta é a hora de fazer orações. Sherazade parou a história no meio. Não se sabe se o rei estava muito interessado na história ou se estava interessado na moça. A verdade é que ele permitiu que Sherazade ficasse viva só mais um dia, apenas para acabar a história. Mas as histórias da moça eram longas e dentro das histórias haviam outras histórias e dentro destas outras mais, de maneira que a narrativa foi se alongando e durou 1001 noites, ao fim das quais o rei já estava gostando muito de Sherazade e não quis mais saber de mandar matá-la e nem de matar mais ninguém. Linda essa história também, né? Um pouquinho diferente da anterior, mas é assim que funciona. Produção de texto, página 59. Olá, agora, assim como eu, você vai contar uma história.
mas por escrito. Escreva o conto clássico que selecionou na atividade anterior com uma novidade. O gênio da lâmpada vai fazer parte dele. Por exemplo, na história de Cinderela, ele poderia substituir a fada madrinha. Na de Chapeuzinho Vermelho, ele poderia ser o lobo, a vovozinha, ou apenas aparecer na história para torná-la mais divertida. Que tal? Já pensou quantas situações novas poderão surgir para mudar o rumo da história original? Acomode-se no tapete mágico e deixe sua imaginação fluir. Então aqui, gente, eu comecei perguntando que história vocês contariam, né? Então vocês vão pegar essa história agora, reescrevê-la aqui, acrescentando o gênio da lâmpada, tá bom? Após o término da atividade de vocês, eu quero que vocês releiam o texto e observem se organizaram o conto a partir da situação inicial, apresentou o desenvolvimento e o conflito, criou um desfecho, organizou a história em parágrafos, utilizou os marcadores temporais e espaciais, que são os advérbios e locuções adverbiais. A pontuação está adequada, especialmente nos diálogos, e utilizou letras maiúsculas quando necessário. Enfim, façam, deixem o texto de vocês descansar, voltem, releiam e vejam se precisam de alguma alteração, tá bom? Façam com bastante calma, dedicação. Lembrem-se que eu não estarei aceitando mais atividades com letra bastão. Eu preciso dessa letra cursiva, certinho? Obrigada, um beijo, tchau, tchau!